quer ser usado por Deus aqui, diga amém. Então isso se trata de maturidade espiritual. Então o que eu vou falar aqui talvez seja muita coisa, e meu tempo está correndo, mas eu quero muito que você compreenda essa palavra, porque quando meu pai chegou para pedir para dar essa palavra, ele falou para dar uma palavra sobre visão, porque é algo que eu tenho me apaixonado muito e vivido muito dentro da nossa igreja. E quando a gente fala sobre visão, nós temos os mesmos princípios, mas nós temos visões diferentes quando tem que ser igual. Por exemplo, filhos, já que eu estou falando de filho, vou falar dos meus filhos. O Ethan, quando ele nasceu, eu peguei o Ethan no colo, muito pequenininho, e eu peguei ele no colo, olhei e falei, nossa, que menino lindo. E vocês podem achar isso infantil, porque realmente é, porque eu estava com 20 e poucos anos, 25, 26, 27 anos, eu peguei ele no colo, e eu olhei para ele e falei, esse menino vai ser bonito. Depois que cresce, você fala, nossa, mas era feinho, tadinho. Eu falei, esse menino vai ser bonito. E aí você olha e fala assim, rapaz, um menino desse, vai ser bonito demais, as meninas tudo vai querer, vai pegar tudo. Filho. Minha segunda filha nasce a Valentina. Eu pego no colo e falo, que menina linda. Essa daqui vai ser missionária, evangelista. Mas o filho é o mesmo, o princípio deveria ser o mesmo, mas pela nossa imaturidade o que muda é o quê? A visão. E há algo mais importante que você precisa entender, é sobre visão. Por que nós passamos tanto tempo construindo algumas coisas que têm tempo de validade? Por que nós começamos alguma coisa e nós corremos atrás de algumas visões? E nós vamos atrás de alguma visão e falamos, uau, essa visão é linda, essa visão é maravilhosa. E aí você sai daqui, por exemplo, a gente já foi em várias igrejas, maiores igrejas do Brasil. Alguns anos atrás nós saímos, fomos nas maiores igrejas dos Estados Unidos. E nós olhamos e nós ficamos apaixonados, e nós ficamos doidos, empolgados com aquilo. Só que nós corremos atrás de uma visão e nós voltamos e colocamos essa visão. Só que o que acontece? Chega um tempo que essa visão tem um tempo de validade. Porque depois você vai correndo atrás de uma outra visão, e aí você vai, agora nós vamos fazer isso aqui, e vou fazer isso aqui no meu ministério, eu vou fazer isso aqui na minha vida profissional, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e aí você vai lá e vai, corre, vai lá, e faz. Aí chega um tempo, tem prazo de validade de novo, não, peraí, ainda não é aqui. Aí você vai correr para um outro lugar, você vai correr para outro ponto, e você vai correndo. E você vai correndo, e você vai correndo. E aí você passa 2 anos fazendo uma coisa, você passa 4 anos fazendo outra coisa, e você passa 6 meses fazendo outra, e você passa 7 meses fazendo outra, e como eu, depois de 13, 14 anos, você já fez tantas coisas, que você fala assim, e agora o que eu vou viver? E agora tudo que vai acontecer, parece que eu já tentei de tudo. Parece que eu já fiz isso, peraí, não, vamos fazer célula, já fiz. Não vamos fazer casa de paz, já fiz. Não vamos fazer o batismo, já fiz. Não vamos fazer tribos, já fiz. Vamos fazer ação social, já fiz. Vamos fazer... E aí a gente sai correndo de um lado para o outro. Só que o que eu quero compartilhar com você hoje é um ponto tão importante que eu entendi para a minha vida e que eu estou tentando aprender todos os dias, continuamente. É que nós só conseguimos fazer as pessoas apaixonarem por uma visão que você tem acesso. Eu não consigo fazer uma pessoa apaixonar por uma visão que outra pessoa tem acesso. Eu só consigo fazer uma pessoa se apaixonar por uma visão que eu tenho acesso. Micael, do que você está falando? Escuta, nós estamos tentando viver a visão de outras pessoas que têm acesso diferente com Deus, que têm um acesso para aquela visão com Deus, que Deus revelou algo para aquela pessoa, que Deus colocou algo para aquela pessoa viver, que Deus colocou algo para aquela pessoa como propósito. E nós enxergamos o ponto da outra pessoa sem ter o acesso. Só que quando você não tem o acesso, você não consegue fazer com que as pessoas à sua volta se apaixonem pela visão. E quando você não consegue fazer uma pessoa se apaixonar pela visão do que a igreja está construindo, pelo trilho que a igreja está construindo, essa visão vai ter tempo de validade. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar
existe uma visão na tua vida que eu tenho e que esse acesso você precisa buscar comigo e é agora. Você não consegue, escuta, você não consegue fazer as pessoas apaixonarem por uma visão que você não tem acesso. O acesso está onde? Em Deus. É para isso que Deus dá a visão para um, mas do outro lado Deus dá uma visão para outras pessoas. E não tem nada de errado em a gente aprender com a visão de outras pessoas, mas Deus não te chamou para ser cópia, porque Deus tem uma visão para a tua vida, e essa visão vai alcançar o estado de Goiás que outra visão está alcançando, outro estado. Quem está me entendendo, diga amém. Então a gente, de verdade, eu quero declarar isso em 2024 para a nossa vida, para a tua vida e para a nossa igreja, para o estado de Goiás. Nós já saímos daqui muitas vezes para ir conhecer a visão de outras pessoas. Chegou o tempo de outras pessoas quererem conhecer a visão de Deus na tua vida. E esse tempo chegou. Só que para isso a gente precisa do, fala comigo, acesso. Você só compreende a visão e você só consegue ter gestão numa visão que você tem acesso. Deus deu a visão para algum e o outro tem acesso. É por isso que a nossa visão tem tempo de validade. E aí você olha para mim e fala assim, tá, Micael, eu estou começando a entender, ótimo. E uma das coisas que você precisa entender é que Deus tem vinho novo para a tua vida em nome de Jesus. Essa manhã e essa tarde é manhã e tarde de vinho novo de Deus para a tua vida. E o vinho novo é a unção do Espírito Santo que vai te fortalecer a viver o propósito, até a visão, o acesso e viver o magnífico da glória de Deus. Amém? Só que escuta, para todo vinho novo existe odre. O vinho novo é a unção, o odre é a estrutura. Se você não compreender exatamente o que eu estou falando isso para você, eu vou trazer uma palavra para você e você vai sair daqui apaixonado. Você vai sair daqui empolgado, você vai sair daqui motivado. Mas, se você não tomar cuidado, gente, por mais louco que seja, por mais maluco que seja eu te falar isso, você não entender que o odre é a estrutura de gestão da visão, nós vamos desperdiçar o vinho novo. A gente vai. Micael, você está falando que eu vou atrapalhar Deus ser Deus? Desculpa, mas é isso que eu estou te falando. A palavra de Deus fala que Deus convence. É por isso que Deus dá a visão. Porque Deus convence, mas quem faz sou eu e você. Você está falando que eu posso atrapalhar Deus ser Deus? Estou. Abraão não fez isso. Abraão e Sara tinham tanto desejo de ter um filho que eles tinham a promessa, mas eles tentaram antecipar a promessa. Chamou uma mulher e falou assim, não, deixa eu dar um jeitinho aqui, porque o tempo de Deus está demorando demais, a espera de Deus está demorando demais. Eles não deixaram Deus ser Deus no tempo dele, então eles desperdiçaram, criaram um filho, que não era o filho da promessa. Então Deus tem vinho novo para a tua vida, Ele tem. Mas o vinho novo vem debaixo do odre, e o odre é a estrutura, o odre é a gestão. Ou então, gente, Deus vai ficar derramando vinho novo, e porque o odre não tem estrutura, porque a visão não tem gestão, a gente vai desperdiçar. E aí Deus derrama o vinho novo, e porque o odre está aqui, mas não tem gestão, não tem nada, vai desperdiçar. É por isso que eu estou aqui hoje, falei para vocês sobre maturidade de ouvir tudo, por quê? Porque Deus quer derramar vinho novo em odre estruturado, para que a visão que ocorra nesse lugar, saia salvação, haja cura, as cidades que aqui estão serão transformadas, e as cidades que aqui estão serão algo onde o reino do Senhor vai acontecer, porque Deus está derramando vinho novo em odre estruturado, e esse sou eu e você, somos nós. Agora escuta, coloca para mim por favor Atos 3, e agora eu vou entrar na palavra para você entender. O tema da palavra de hoje é preso na transição. Porque eu estou meio viciado nisso aqui todas as vezes que eu vou falar para líderes. Porque eu acho que quando todo mundo vê, é melhor. Nós somos apaixonados em dois pontos. Todo mundo que está aqui, sem exceção. A partida
E aí, esse é um ponto. Vem o outro ponto, que é a chegada. Isso se baseia no nosso ministério, isso se baseia na nossa vida, isso se baseia em tudo que se chama líder. Só que o ponto de partida de tudo que a gente começa é muito rápido. O ponto de partida de tudo que a gente começa é uma arrancada. Você pega os carros de corrida e eles saem arrancando de uma vez. Você começa uma empresa, você começa uma igreja, você começa algo na tua vida e você arranca de uma vez. Por quê? Porque é novo. Por quê? Porque é empolgante. Por quê? Porque é incrível. E porque é dali que eu estou saindo. E de verdade você olha com uma visão de Deus e você sabe aonde você vai chegar. Você sabe que Deus tem propósito, você sabe que Deus tem coisas incríveis, você sabe que Deus tem coisas maravilhosas. Quem crê nisso, diga amém. Ele tem. E aí você está no ponto de partida, e aqui você tem um ponto de chegada, que você enxerga, que você vê aonde você vai estar. Eu estou saindo daqui e eu vou para um lugar que eu vou chegar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nós valorizamos muito o ponto que estamos saindo e sonhamos em estar em algum ponto da chegada, e quanto mais perto você se empolga. Mas se tratando do reino de Deus que precisa acontecer nesse lugar, qual que é o nosso ponto de chegada? Qual é o nosso ponto de propósito? O ano passado, no começo do ano, eu reuni os nossos líderes e falei assim: nós precisamos furar o teto de tantas pessoas no culto das 20. Quando chegamos no meio de outubro, nos últimos 6 meses, Deus fez um reboliço, Deus fez algo lindo aqui, sobre chamado, sobre serviço, sobre excelência. Nós furamos esse teto. Furamos. Aí você fala: Micael, mas o seu culto é um culto de jovens. Você sabe qual que é o ministério que mais cresce dentro da Live? A Live Kids. Isso prova que não é um culto de jovens, isso prova que é o quê? Um culto de família já. Eu e meu pai sentamos um dia e falou: a gente precisa de líder de jovens hoje. E aí a gente fala: não, mas o meu ponto de chegada é esse volume, é esse teto, esse tanto de pessoas. Só que agora a gente chegou nesse teto e a gente vai conversar de novo no nosso GD, a gente passa 4, 5 horas conversando. E quando a gente estava conversando de novo, o cara falou: não, mas não está bom. Agora domingo, amanhã, a gente já está falando, a gente precisa furar o teto, o outro teto. E a gente precisa furar todo. Então, de verdade, você olha para uma igreja que tem 1000 pessoas, ela não é o ponto de chegada. Você sai daqui, vai numa igreja lá do Pará, do pastor Lorival, que tem 8.000 pessoas, não é o ponto de chegada. Por quê? Porque nós não podemos limitar o que Deus tem para fazer. Então pensa comigo. Se eu tenho ponto de partida, mas não se trata do ponto de chegada, porque eu tenho algo para viver e Deus está fazendo, eu chego nesse ponto, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A grande verdade é que o nosso ponto de chegada é o arrebatamento da igreja. A gente está no céu, adorando, glorificando ao nome santo do Senhor. Enquanto, escute isso aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós viveremos o nosso chamado, e chamado não é trabalho para você pedir demissão. Chamado não é trabalho para você pedir demissão. Chamado é amor ao reino. Chamado é amor a Deus. Chamado é eu precisar de cura e pregar sobre cura. Chamado é eu estar sentindo tristeza e pregar sobre alegria. Chamado é eu estar precisando de algo e ministrar algo. Por quê? Porque a maioria das vezes, propósito é você ministrar aquilo que você mais precisa. É por isso que chamado não é trabalho para você pedir demissão. Chamado é o maior propósito de Deus aqui nessa terra. Então, se eu não tenho ponto de partida, eu tenho ponto de partida, mas eu não tenho ponto de chegada, a maior parte do tempo de onde nós estamos é o lugar que nós menos valorizamos, chamado transição. A maior parte do tempo da sua vida, do seu ministério, e se tratando da nossa igreja, nós estamos na transição. Então deixa eu te falar uma coisa: preso na transição. E eu quero compartilhar com vocês o texto de Atos 3, que quando eu começar a ler, você vai falar: não tem nada a ver, Micael, com o que você está falando.
Mas eu quero te mostrar nesse texto algo tão incrível e algo tão poderoso. Coloca na tela para mim, por favor. Atos 3:1, um texto que todo mundo conhece, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você parou para pensar que esse é o primeiro milagre do livro de Atos? Jesus vem e Jesus solta uma palavra maravilhosa, Jesus traz ensinamentos incríveis, Jesus faz coisas poderosas, Jesus faz milagres, Jesus vem e acalma a tempestade, Jesus expulsa demônios, Jesus faz o paralítico andar, o cego enxergar, Jesus vai para a cruz, Jesus morre, Jesus fica 3 dias morto, mas ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele encontra os discípulos e ele olha para Pedro e começa a deixar uma visão para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro fala: eu amo. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Debaixo dessa visão, Deus estava falando assim: aquilo que eu fiz, você continuará fazendo. Debaixo de tudo que Jesus viveu, Jesus estava falando para ele assim: eu fiz coisas grandes, mas vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Não são palavras minhas, não são palavras jogadas ao léu, não são palavras jogadas de qualquer jeito, é a palavra de Jesus Cristo falando para os discípulos sobre a visão, sobre o propósito: vai e faz. Era a palavra de Jesus falando: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então Jesus, que estava falando para Pedro, Jesus está falando para mim e para você: existe uma visão para a tua vida, vá e apacenta as minhas ovelhas. Existe uma visão para a tua vida, você fará coisas maiores do que Jesus fez. Visão. Agora, a diferença de Pedro para mim e para você é muito grande. Porque nós somos Pedro no temperamento. Tem algum Pedro no temperamento aqui? Essa aqui gritou mais alto, deve ser Pedro mesmo. Mas não somos Pedro na audácia, você está entendendo isso aqui? A gente é Pedro no temperamento de cortar a orelha. Mas a gente não é Pedro na audácia de descer do barco e falar: eu vou andar por sobre as águas. A gente tem o Pedro que é sanguíneo, que fica com raiva a ponto de Jesus falar: sai dele. E o diabo olha lá e fala: Jesus, eu não tenho nada a ver, esse é ele. Isso não foi eu. Mas a gente não tem a audácia de pegar na mão do paralítico e falar assim: levanta e anda. A visão foi liberada, o teto está rasgado, o céu está aberto e nós temos a visão. Só que quando eu começo a olhar para essa história de Pedro, de João e do paralítico, é uma das histórias de milagre mais incríveis de todas. Por quê? Porque nós estamos falando de 3 pessoas que estão vivendo a transição. Pedro agora não tem Jesus para olhar para ele e falar assim: você fez errado, mas aqui ó, eu vou colocar a orelha do soldado de volta. Pedro agora não tem Jesus para falar assim:
Pedro, vai lá e ora, se não der certo, me chama. Nós estamos falando de um homem que estava na transição, que toda a vida ele tinha a visão e falava: Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Agora Jesus morreu, Jesus foi estar com o Pai, Jesus falou: agora você vai e faz. Ele está na transição de viver a visão, ele está na transição de viver o propósito, ele está na transição de viver algo incrível da parte de Deus. João está do lado dele, acompanhando e andando e participando de tudo. E do outro lado tem um homem que está na transição há muito tempo. A transição do sonho de um dia andar. Melhor, você quer saber? Eu não preciso nem andar. Se eu estiver sentado, pedindo esmola, e eu ganhar um pouquinho, eu estou satisfeito. Essa é uma história onde todo mundo está preso na transição. Essa é uma história onde Pedro está falando aqui: será que eu vou dar conta? Mentalmente falando, será que eu vou dar conta de chegar aonde Jesus chegou, de fazer o que Jesus fez? João está do lado falando: a gente perdeu o nosso Senhor, o Jesus Cristo foi, e agora como que a gente vai viver? E do outro lado tem um outro homem também que está em transição, pedindo esmola, porque ele era excluído de todo mundo. Agora, o que essas três pessoas se conectam nessa história que tem a ver comigo e com você? É porque todos nós que estamos aqui, estamos no meio de alguma coisa. Todos nós que estamos aqui, estamos no meio de um processo. Todos nós que estamos aqui de verdade. Você pode ter 70 anos de igreja, ou 5 anos de igreja, ou 6 meses de igreja. Nós ainda estamos longe da chegada. Por quê? Porque Deus não vai parar. Por que Deus não vai parar de fazer? Porque enquanto existe vida, existe propósito. Então todos nós estamos no meio de algo e todos nós estamos presos na transição. Eu não sei em que parte da tua vida você se encontra aqui nessa história, mas eu quero detalhar a história do homem com a história do discípulo. O homem, todos os dias, era levado, gente, escuta isso aqui, todos os dias o homem era levado para a porta. E a palavra de Deus fala que na entrada. Então se está falando na entrada é porque existe uma saída. Por que colocava na entrada? Olha só isso aqui. Até o paralítico entende de gestão. Eu vou ficar na entrada. Por quê? Porque na entrada o povo ainda não deu oferta. Se eu ficar na saída, o povo já deu oferta. A hora que eles forem sair não tem esmola, eu não vou ganhar nada. Até para o pedinte tem que ter estratégia. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Isso é muito louco, velho. Mas até o cara para pedir tinha estratégia. Eu vou ser colocado na entrada. Qual que é a minha visão? É muito pequena. Qual que é a minha visão? É muito ruim. Qual que é a minha visão? Ganhar um pouquinho de esmola que seja. Mas eu não vou ganhar na saída, então eu vou ficar na entrada. Durante muitos anos, todo mundo passando, ia lá e deixava uma moeda para ele, ia lá e deixava uma outra moeda, ia lá e deixava uma outra moeda. Aonde que ele estava? Na entrada do templo. Eu entrar dentro do templo, eu estar na entrada do templo. Mas aí, por exemplo, um dia chega Pedro e João. E Pedro e João chega numa transição também. Eu não tenho Jesus e preciso continuar sem Jesus. Agora uma transição se encontra no outra. Um está no meio de algo muito grande e o outro está no meio de algo de necessidade. Nessa transição, onde se encontra, as decisões aqui mudam tudo. Agora, o que é mais incrível nisso que você precisa entender, a primeira parte que eu quero falar é sobre o homem. Porque o homem estava na entrada do templo e o culto nem tinha começado. Ele tinha a estratégia e a gestão de falar: eu vou ficar na entrada, porque é na entrada que o povo dá dinheiro, não vai ser na saída. Se eles tiverem dado a oferta, eles não vão me dar na saída, mas agora se eles entrarem, eles já podem me abençoar, depois dão a oferta lá e eu tenho o meu. O culto não tinha começado. Então se o culto não começou, ele ainda continua na porta. Pedro e João chegam e falam o quê? Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o Jesus de Nazaré, eu te dou. Olha só isso aqui. Ele pega a mão e levanta. A transição desse homem, ela não está acabando, a transição está começando.
Por que a transição está começando? Porque o homem estava no meio de alguma coisa e não estava no lugar aonde para a maioria das pessoas a cura iria acontecer. O homem estava do lado de fora da igreja. Pedro e João chegam, pega ele pela mão e levanta. Ele não está onde ele falava, não, mas se eu tivesse lá dentro da igreja eu conseguiria. Não, mas se eu tivesse naquele ponto da minha vida eu conseguiria. Mas se eu tivesse algum recurso eu conseguiria fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas se eu tivesse isso, ou se eu tivesse aquilo, ou se eu tivesse... A grande questão é de nós estarmos na transição, é porque a transição não é o problema, mas o nosso pensamento do se eu tivesse para fazer as coisas acontecer se torna um problema. Por quê? Porque nós estamos esperando chegar em algum lugar para receber algo incrível da parte de Deus. Nós estamos esperando falar, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse na igreja tal, se eu tivesse na cidade tal, se eu tivesse no emprego tal. Nós estamos esperando chegar lá. Só que o que aconteceu na vida desse homem foi do lado de fora. A maioria das coisas que vão acontecer na minha vida não é na partida e não é na chegada, é no meio. Escuta isso aqui. Deus, quando manda Jesus andar por todos os lugares, escuta isso aqui, Jesus está tentando viajar e ir para um outro lugar. Só que no meio a multidão encontra Jesus e a multidão fica com fome, e Jesus faz um milagre que todo mundo conhece, da multiplicação e dos peixes. Multiplicação dos pães e dos peixes. Escuta isso aqui. Jesus ou os discípulos esperavam por isso? Não. Mas no meio aconteceu. E quando aconteceu, o maior milagre aconteceu. Quando uma pessoa chega e fala assim, eu preciso que ressuscita ali a minha filha, chega para Jesus, Jesus fala, beleza, vamos lá. Jesus vai por um outro caminho, e no meio do caminho, Jesus se depara com uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus esperava aquela situação, os discípulos esperavam? Não, mas no meio do caminho aconteceu. Aquele homem passou muito tempo não entrando dentro da igreja e estando na porta. Escuta, os maiores milagres do teu ministério não irão acontecer nem na partida e nem na chegada. Os maiores milagres no teu ministério irão acontecer na transição. Aonde você está, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. O momento que você está vivendo é o momento que você precisa viver, porque é nesse momento que Deus vai fazer o incrível acontecer. Troque o seu si. E se a tempestade estiver lá? Mas e se eu andar sobre as águas também? E se não tiver nada para comer? Mas e se Deus multiplicar os pães e os peixes como Ele fez? Ah, mas e eu estou com medo? Não, em meu nome vocês expulsarão demônios e curarão enfermos. Troque os seus e se nesta manhã, porque você não precisa estar lá. Aonde você está, Deus vai fazer. Aonde você está, Jesus Cristo vai fazer. Deus é intencional, Jesus é intencional. Aonde Ele te coloca, Ele tem a intenção de construir algo, Ele tem a intenção de fazer algo, Ele tem a intenção de mudar a vida de alguém, Ele tem a intenção de mudar a história da vida de alguém. Só que você passa tanto tempo pensando, e se eu tivesse aquilo, e se eu tivesse lá, e você fica preso numa transição, aonde você não enxerga milagre. Mas Jesus está falando para você, é na transição que o milagre acontece. É na transição. A visão foi liberada, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em meu nome vocês expulsarão demônios e curarão enfermos. Essa é a visão. Agora a gente tem que se adaptar e sair de ficar preso na transição. Porque as maiores coisas da nossa vida irão acontecer na transição. Aí vem Pedro e João. Gente, estou falando de mim. Porque você é corajoso desse tanto? Sou não. Vamos fazer ação social. Bora.
Vamos para a rua hoje, Micael, pregar para os doidos da rua. Vamos. Um dia eu fui pregar para na Praça Bom Jesus. Ele começou a falar da Bíblia para mim. Falei, droga, sabe mais do que eu. E agora? Quase que eu baixei a cabeça e falei, ora por mim. Vamos. Muita coisa a gente se desenvolve no meio do caminho. Habilidades que a gente precisa desenvolver no meio do caminho. Agora vamos para o Micael. Gente, eu sou o cara mais comum do mundo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu vivo em cima do altar. Micael, quantos demônios você expulsou da sua vida? Nenhum. Você está afim de expulsar? Também não. Por quê? Em meu nome expulsarão demônios. Amém. Se aparecer, você foge? Não quero testar também não. Micael, que dia que você colocou a mão sobre um enfermo e ele foi curado? Não lembro. Não lembro. Nenhuma vez? Não lembro não. Tem pastores aqui com muito mais experiência que eu, que já viveram isso. Tem pastor aqui que é caça-demônio. Tem pastor que olha para o irmão e fala, você está endemoniado, vem cá. Tem pastor que fala assim, você está doente, o cara, não, estou bem. Não, eu quero orar por você agora. Tem pastor que tem muito mais experiência, beleza. Agora, se eu sou assim, você também, alguns estão simpatizando com a minha história, mas imagina Pedro e João agora, sem Jesus. Em meu nome expulsarão demônios e curarão enfermos. Eles se deparam com o primeiro paralítico sem a presença de Jesus. Eles têm a visão. Agora presta atenção nisso aqui. E será que tem a coragem? Imagina a cabeça de Pedro o tempo inteiro. Meu Deus, Jesus, eu oro ou não oro? João, olha que loucura. Um é o estourado, o outro é o que deita no peito de Jesus, o que se intitula o discípulo amado de Jesus Cristo. Um louco e o outro melancólico. Um falando assim, a gente ora ou não ora? Não sei. E aí a gente entra para dentro do templo e faz uma oração e faz... Acho que dá certo. Gente, dois diferentes de tudo. No meio de uma transição sem Jesus e de repente um aqui que está pedindo esmola. E Deus, eu não sei se eu vou falar é certo ou errado, mas Deus é tão bom que eles não tinham dinheiro. Porque se eles tivessem dinheiro, eles tiravam o dinheiro e falavam, toma, dei o dinheiro, estou livre. Deus falou assim, não, vocês não vão ter R$1 no bolso. Acabou o dinheiro. Por que eles não tinham dinheiro? Porque Deus queria trazer audácia. Você está entendendo isso aqui agora? Porque Deus não te dá tudo que você pede. Porque o que você pede é para suprir a sua expectativa e a expectativa de alguém. Então Deus tira o que você pede para falar, eu vou te dar audácia para você viver coisas maiores do que você jamais pensou, do que você jamais imaginou, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida e no teu ministério. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé, você não precisa de falta de coragem ou medo, você precisa de audácia da parte de Deus para a tua vida. Mas Deus, eu não tenho, então é para você não ter. Porque enquanto você não tem, eu vou te dar audácia para ativar, para despertar o que você tem de mais poderoso. E eu te darei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu te darei poder para pisar em serpentes e escorpiões.
Então imagina a cabeça dos caras aqui agora. Aí, Pedro olha. Cara, dá um dinheiro. Deixa eu te falar. Eu descubro aqui que tem milagre que acontece, não é na vida de quem precisa. O milagre que acontece não foi porque o cara pediu para andar. O cara pediu o quê? Esmola. A fé para ele andar não estava no paralítico, estava em Pedro. Você tem fé suficiente por aqueles que são liderados por você? Você tem fé suficiente para agradecer por aquilo que você ainda não tem em mãos? Você tem fé suficiente para viver exatamente isso que nós estamos falando? Sabe por quê? Porque Pedro estava aqui, o paralítico ali. O paralítico falou: eu quero esmola. Pedro olhou para João: João, tem dinheiro? João falou: tem não. Pedro olhou e falou assim: audácia, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. O meu Jesus, o Nazareno. Agora pega isso aqui. A autoridade não veio de quando Pedro estava dentro da igreja ou quando Pedro estava caminhando para a igreja. A autoridade do poder veio quando Pedro andou até aquele homem, se posicionou por algo que aquele homem não pediu, estendeu a mão e falou: o que eu tenho eu te dou. Gente, poder deve ter saído na mão de Pedro. A mão direita daquele homem falou: me dá pela tua mão direita. Imagina a transferência de poder, a transferência de autoridade. A transição. Pedro, o que eu tenho, eu te dou. Me dá a sua mão. Ele não esperou o cara perguntar, não. Por quê? Porque tem gente que pergunta só para desmotivar. É por isso que tem hora que a gente tem que chegar e falar assim: vamos. A pessoa vai falar assim: não, vamos, bora, velho. Bora. Boa. Bora. Você está entendendo? Tem hora que você tem que deixar, mas tem hora que você tem que falar assim: vamos. Transição de poder. O homem falou assim: me dá sua mão. Levanta e anda. Levanta e anda. Aqui, Pedro interrompe a prisão do medo. Aqui Pedro interrompe a decisão de falar: mas e se, e se, e se? Não, a partir daqui Pedro entendeu: se eu romper a prisão que me deixa nessa transição e compreender que eu vivo na transição a maior parte do tempo, essa transição vai mudar a minha vida, essa transição vai mudar a vida das pessoas. Eu não vou mais chegar com medo de orar, eu vou simplesmente orar, e quando eu não orar, a minha sombra vai curar. Transferência de poder. Levanta e anda. Primeiro milagre do livro de Atos, o primeiro milagre da transição depois de Jesus, o primeiro milagre aonde todo mundo estava: e agora depois de Jesus quem vai fazer? E agora depois de Jesus o que vai acontecer? E agora depois de Jesus como vai ficar? Só que, gente, aquele homem levantou, e a palavra de Deus fala que imediatamente, escuta isso aqui agora para a gente orar, imediatamente ele levantou. E a palavra de Deus fala que ele começou a andar. Agora escuta isso aqui. Voltando para o homem agora de novo. Começamos no homem, fomos para Pedro e João, voltamos para o homem agora de novo. Quando a gente volta para o homem, olha só isso aqui. A mudança é algo que acontece muito rápido. A mudança é algo que acontece de forma drástica. Só que agora pensa na cabeça desse homem. Deixa Pedro e João de lado um pouco agora. Transferência de poder.
levanta e anda. Imediatamente o homem saltou. A palavra de Deus fala que as pernas ficaram fortes, o tornozelo ficou forte, e aquele homem levantou. A mudança é algo que acontece externamente. A mudança é algo que acontece muito rápido. A mudança é algo que, você fala, eu vou mudar, pá, vou mudar. Eu vou fazer isso aqui no meu ministério, pá, eu vou fazer isso aqui no meu ministério. Tá, eu vou fazer, faço. Só que deixa eu te falar uma coisa, que por mais louco que seja você entender isso, você vai me compreender lá na frente. Toda mudança dói. Toda mudança dói. Mudança, seja ela boa ou ruim, dói. Mudança, seja ela feliz ou triste, ela vai doer. O que acontece na mudança é que aquele homem levantou. Agora ele não precisava ter as pernas e o tornozelo forte. Agora ele iria entrar numa transição de começar a andar. A palavra de Deus fala que a perna e o tornozelo já era forte. Agora o que precisava mudar não era a doença. Era a mentalidade. Porque aquele homem não fez fisioterapia e começou a andar. Aquele homem não fez uma cirurgia e passou um tempo de muleta e começou a andar devagarzinho. A mudança veio e aquele homem teve as pernas fortes, o tornozelo forte, se levantou, saltou e começou o quê? A andar. Agora escuta isso aqui. Para o homem andar, a cabeça tinha que mudar. Jesus me curou. Eu posso continuar. Eu estou com medo, mas é o poder de Deus que está na minha vida. Eu não vou parar. As pessoas olhando, você vai cair. Não vou. Não vou. A mudança foi rápida, mas a transição leva tempo. A transição de falar assim, eu aprendi, eu consegui, eu estou dando conta. No meio do caminho, de todas as vezes, talvez que ele estava andando, alguns começaram a criticar. No meio do caminho, alguns falaram assim, você vai voltar para onde você estava. No meio do caminho, alguns começaram, gente, mas a mudança já tinha acontecido. Mas a transição agora é uma transição de mentalidade. Não importa o que está acontecendo, eu vou continuar no meu propósito, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar andando, eu vou continuar vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Ei, mas você precisa de alguém para te ajudar, você precisa se fortalecer ou você vai voltar a pedir esmola. Eu não vou voltar a pedir esmola, porque eu sou filho do dono do ouro e dono da prata. Eu não vou voltar para trás, eu vou continuar. Eu vou. Porque escuta o que eu vou te falar e você precisa compreender. A bênção de Deus está derramada e sendo liberada sobre a sua vida a cada amanhecer, quando as misericórdias dele se renovam, quando você acorda. Ele está falando, o céu está aberto, bora, levanta, a mudança já aconteceu, agora você precisa transicionar a sua mente, para o quê? Para o sobrenatural que você vai viver. Aquele homem levantou e todo mundo falou, você vai cair. Não vou, Deus está comigo. Eu vou continuar, eu vou permanecer. As pessoas vão criticar você, as pessoas vão detonar o seu chamado, as pessoas vão detonar você, as pessoas vão detonar o que você faz na igreja, as pessoas vão falar um monte de coisa, vão falar um monte de coisa, mas eu estou tão firme naquilo que Deus propôs a eu viver. Nada pode parar o que Deus me chamou para viver. Eu vou ser criticado, mas o céu está me aplaudindo. Eu estou sendo criticado, mas tem pessoas do meu lado falando, ei, bora, você dá conta, bora, você consegue. Ah, mas eu fiz as mudanças e um monte, gente, toda mudança dói. E aí você faz algumas coisas e aí chega um irmão e fala para você assim, ó, a gente não pode fazer isso no ministério. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. A gente não pode fazer isso na igreja.
Aí você teve a mudança que foi drástica, porque mudança é rápido, é externo, mas você não teve a mudança interna. Escuta o que eu vou te falar. Todas as vezes que você muda o seu externo, mas você não trabalha o seu interno, tendo a mente espiritual de Cristo, isso causa uma implosão. Então você muda e volta, implode um pouco. Você muda e volta, implode um pouco. Você muda e volta, implode um pouco. Atos diz: eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Por quê? Porque Jesus é um Jesus que olha para frente. Deus é um Deus que olha para frente. Aquilo que Ele está falando para você viver, levanta e continua andando, o seu pé virado para frente, não para trás, para você continuar prosseguindo em direção ao reino daquilo que Deus te chamou para você viver. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é viver isso. E aquele homem levantou. E o versículo exatamente diz aqui, ó, e eu encerro aqui. O versículo 11, coloca para mim por favor, Atos 3:11. Isso eu quero ler com vocês para vocês entenderem. Tem alguém aí? Tem. Atos 3:11. Apegando-se um mendigo a Pedro e João. Apegando-se o mendigo a Pedro e... Escuta isso aqui. Levantei e andei. Tem um monte de gente falando para mim: você não vai dar conta, você vai cair. Mas a minha mente está falando que Jesus fez. Escuta isso aqui. Existem 3 tipos de pessoas que você precisa se apegar. As pessoas que querem viver um propósito com você. Segundo, conversar com pessoas que estão aonde você queria estar. E terceiro, conversar com pessoas que estão voltando de onde você queria estar. Eu estou apegado com quem vai caminhar o propósito comigo. Bora. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. Bora. Vou conversar com alguém que está onde eu gostaria de estar. As suas mudanças, qual foram as percas? Nas transições que você viveu, qual foi a dificuldade? Qual foi as lutas que você viveu, qual foi o problema? E depois eu vou ouvir as pessoas que estão voltando de onde eu estava. Como é lá? Como é? Como é? Como é lá? Porque imagina o poder que existe na minha vida. Imagina isso. Eu tenho total certeza e coragem de falar para vocês: existe um poder sobrenatural de Deus na minha vida. Mas eu também acredito que existe um poder na vida dele também. Amém. Agora, imagina o poder de Deus na minha vida, somado com o poder de Deus na vida dele. Glória a Deus. E eu acredito que existe poder de Deus na vida dele. E ele acredita que existe um poder de Deus na vida dela. E ele acredita que existe poder de Deus. 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 E quem está atrás vai acreditando que existe o poder de Deus. E quem está do outro lado vai acreditando que existe o poder de Deus. E quem vai somando o poder de Deus, vai vivendo o sobrenatural do Espírito Santo de Deus.
E quando nós estamos alinhados numa mesma visão, e quando nós estamos alinhados no mesmo propósito, enquanto nós estamos alinhados no sobrenatural do Espírito Santo de Deus, nada vai parar a visão do Espírito Santo, nada vai parar a igreja do Senhor. Eu estou na transição e eu não tenho medo da transição, porque é na transição que os maiores milagres do Senhor vai acontecer. É na transição que os maiores milagres do Senhor vai acontecer. Eu não tenho medo. Não tenho. Eu estou na transição. Glória a Deus. Porque é na transição aonde tudo acontece. Existem barreiras aqui nessa manhã que precisam ser quebradas. Tem que ser quebrada. Quem é você? Se é o paralítico pedindo esmola, Deus não vai suprir a sua expectativa, porque Ele está falando: eu tenho mais para a tua vida.